Olá, vamos conhecer um pouco do que é o tarô, a magia ou a espiritualidade? Então, segue-me! Olá, chamo-me Marco Lopes, sou tarólogo e magista e seja bem-vindo ao podcast Tarô e Magia Pod, em que todos os domingos venho falar contigo sobre o tarô, a magia e a espiritualidade. Relaxa, ouve com atenção e vem seguir para uma viagem de autoconhecimento. Se quiseres, e se te fizer sentido, podes-me enviar sugestões ou dicas do que gostaria de ouvir aqui no Tarô e Magia Pod para o e-mail aluzdoermita@gmail.com. O que é o tarô, a magia ou a espiritualidade? Vou fazer, neste primeiro episódio, uma primeira abordagem mais leve destes temas. Em posteriores episódios, irei dissecar com mais profundidade cada um destes temas. Vamos então começar pela espiritualidade. Mas afinal, o que é a espiritualidade? Quem de nós, mesmo os mais acérrimos céticos deste tema, não fez, em alguma altura da sua vida, algumas simples questões, uma reflexão mais profunda em relação ao sentido da vida, ao motivo da sua existência? Qual o significado disto tudo? O que fazemos aqui? Será apenas isto? Nascer, crescer e morrer? Não existirá mais nada além daquilo que eu e tu vemos? Não haverá mais nada após a minha e a tua morte? Podes, neste momento em que me ouves, até estar num momento de total descrença e distância em relação à espiritualidade. A vida, muitas vezes, é profundamente cruel, não é? Eu e tu sabemos muito bem disso. Talvez um dia possamos conversar sobre esta questão, num qualquer lugar ou tempo. Fica a ideia. Independentemente do nosso estado atual em relação a este tema, uma coisa é certa. Se, numa qualquer altura, tu já fizeste estes questionamentos, existe em ti a espiritualidade. Eu próprio faço este questionamento com alguma regularidade. Ainda em relação a este tema, precisamos ser humildes, mostrando claramente que o conhecimento das verdades universais é uma dádiva que precisamos conquistar. Ao falarmos da espiritualidade, ela é preciso ser leve e sadia, que faça a ti perceber quantas vantagens existem no caminho desta mesma espiritualidade, simples e tranquila, sem imposições, sem aprisionamento de mentes, sem dogmas. O aprofundamento espiritual é o nosso maior triunfo, porque é ele quem diz para cada pessoa o que deve ou não fazer ou seguir. E agora, uma questão para ti. Como anda a tua evolução espiritual? Esta não é uma pergunta que ouças todos os dias, não é verdade? O mais frequente e mais usual são perguntas relacionadas a questões como saúde, o trabalho, os amigos ou familiares, e até mesmo o sigilo como estás. Mas quando foi a última vez que tu olhaste verdadeiramente nos olhos de alguém, alcançando-lhe a alma, e lhe perguntaste como estás? E a quando da resposta instantânea está tudo bem, continuaste a olhar para dentro da alma dessa pessoa, através dos olhos, e ela simplesmente
desarma e cai nela. Fica nua, frágil, exposta, vulnerável, mas também genuína, verdadeira e sem máscaras. E agora, em sentido oposto. Quando foi a última vez que te olharam verdadeiramente? Com ternura no olhar e genuína preocupação, alcançando a tua alma e perguntando-te como estás. E é quando a tua resposta, também instantânea, está tudo bem, essa pessoa continuou a olhar para dentro da tua alma, através dos teus olhos. E tu simplesmente desarmas. E cais em ti. Ficas nu, frágil, exposto, vulnerável, mas também genuíno, verdadeiro e sem máscaras. Este podcast tem como um dos seus objetivos estimular uma reflexão mais profunda em relação ao sentido da vida, ao motivo da nossa existência ou à nossa evolução como seres humanos. Mas, para esta jornada começar a acontecer dentro de ti, para que as transformações positivas se iniciem na tua alma, preciso de te perguntar novamente: como anda a tua evolução espiritual? Responde a esta pergunta do fundo da tua alma e reflete. Em relação a definições da espiritualidade, eis duas muito simples e que por isso mesmo dizem muito. Uma definição foi Buda que a mencionou. Toda a espiritualidade é sobre o aliviar do sofrimento. A outra definição foi Andrade de Moraes. Não somos humanos em busca de espiritualidade. Somos espírito num corpo procurando humanidade. E é isto, na sua essência, a espiritualidade. Achas complicado? Bem, talvez até o seja. Também te devo confessar com total honestidade que, por vezes, sinto que é realmente um pouco complicado. Mas também, nada que seja fácil vale realmente a pena. Não concordas? Agora, vamos falar de magia. Mas afinal, o que é magia? A palavra magia vem da raiz magi, que significa saber, conhecer. Deduzimos então que a magia é conhecimento e sabedoria sobre determinados poderes e forças sobrenaturais que operam no mundo. É o ato de transformar a nossa realidade de acordo com a nossa vontade. Magia é tentar transformar algo, trazendo as mudanças favoráveis desejadas por nós. A sua origem remonta à Idade da Pedra, com imensas evidências disso mesmo em cavernas habitadas nessa era. A verdade é que estas práticas sempre estiveram presentes na nossa história. O contacto do ser humano com a magia vem desde o início dos tempos, quando ainda era desconhecido o funcionamento da natureza, e por isso havia medo e respeito. O ser humano daquela época acreditava que era necessário fazer um ritual para os fenómenos inexplicáveis. Desse modo, eram feitos rituais para o Sol, para as mudanças da Lua, e desenhavam representações da caça nas paredes para terem bons resultados. Tudo, para os seres humanos da pré-história, era sagrado. A terra,
a água, os animais e inclusivamente as mulheres, pois não havia explicação para o fato de alguns seres conseguirem gerar vida e outros não. O contacto destas pessoas com a natureza era íntegro e puro. Elas conheciam, por meio da observação, a energia tanto das plantas e das pedras, quanto dos animais e das pessoas. As mais antigas civilizações do mundo usavam a magia. Então, a magia é uma prática presente desde a mais remota história da humanidade, com diferentes formas de a realizar, trabalhando com os mais diversos tipos de sistemas, desde os mais simples aos mais elaborados, lidando com forças elementais de natureza, com espíritos ancestrais, com divindades. Depois do surgimento do cristianismo, a magia teve de ser escondida devido às leis que proibiam estas práticas, mas nunca foi esquecida. Ainda assim, o povo destas culturas, que não queriam abandonar as suas tradições, adequavam os rituais e as celebrações a essa nova religião, ou, simplesmente, praticavam a sua magia em segredo. A magia reapareceu com mais força muito tempo depois, no século XX, quando a última lei contra a magia foi abolida. Finalmente, era possível falar novamente sobre o tema, livremente, sem dogmas. Foram lançados livros sobre as práticas e os conhecimentos da magia, guardados em segredo e passados de geração em geração. Esses conhecimentos começaram a desmistificar a visão negativa que pairava sobre a magia. Muitas pessoas continuam acreditando que a magia era ou é uma prática negativa, mas outras descobriram ali uma ligação com os seus ancestrais. Agora, por favor, pedia-te uma especial atenção ao que te vou dizer. Todas as religiões do mundo praticam magia, sem exceção, mesmo que não o admitam. Quando oras, quando acendes uma vela em honra a um santo, ou prometes X em troca de Y, estás a praticar magia, já que intencionalmente desejas modificar uma situação de acordo com o teu desejo, a tua vontade. Em tese, tem a mesma intenção: chamar a atenção de poderes superiores para provocarem alguma mudança na tua vida. E isto é magia. Sendo assim, a magia está em todo lugar, pois toda a natureza é mágica e cada um de nós somos parte integrantes dela. A magia é vista também como um dos instrumentos para nos conectarmos com o sagrado e, quando usada sabiamente, pode preencher a nossa vida e a de todos ao nosso redor. Para fazer magia, precisamos de rituais, símbolos, arquétipos e ações que despertem o hemisfério direito do nosso cérebro, que propicia o estado de relaxamento, êxtase ou transe necessários para que a magia ocorra. Todas as religiões possuem as suas formas de alterar a consciência para que a comunicação com outros planos se estabeleça. Cânticos, mantras, toque de tambores, meditações são apenas algumas das incontáveis técnicas utilizadas pela história para que os homens contactem o divino. E novamente, vou dar algumas simples definições, mas que dizem muito. Segundo Ellen Everett Hoffman, ela diz o seguinte sobre a magia: é a aplicação consciente da imaginação
e da atenção focada para atingir uma meta desejada por intermédio da visualização. Já Alistair Crowley diz o seguinte, que a ciência é a arte de fazer com que as mudanças aconteçam de acordo com a vontade. Isto, para ele, é a magia. E Anadeia Judith diz-nos o seguinte, magia é a arte da melhoria da probabilidade. Eu, pessoalmente, gosto imenso desta última, da Anadeia Judith. Porque, para mim, a magia é exatamente isto. A arte da melhoria da probabilidade. E para ti? O que é magia? Fazer qualquer ritual de magia, seja qual for o sistema utilizado, implica em aceitar que é possível mudar uma realidade a partir da manipulação de energia. Implica aceitar que, tal como refere a Anadeia Judith, magia é a arte da melhoria da probabilidade. Ou seja, é possível sim alterar a realidade de uma situação a nosso favor. E finalmente, o tarô. Em relação ao tarô, à sua história, às suas funções, irei também no próximo episódio dissecar com muito mais pormenor. Para já, fica apenas um pequeno apontamento para nos orientar no episódio de hoje. A verdade é que, apesar dos estudos sérios e da boa literatura sobre o tarô, a origem do mesmo permanece envolta em obscuridade e mistério. Ninguém sabe ao certo de onde veio, ou até mesmo o porquê da sua invenção. O que é inquestionável é que os mais antigos tarôs e os documentos referentes a ele datam do final do século XIV. Houve alturas em que estes arcanos, ou cartas, não tinham sequer nome, numeração, ou mesmo em termos de quantidade das mesmas. A própria estrutura do tarô, que hoje é conhecida, com 78 arcanos, nem sempre foi assim. E estes 78 arcanos estão divididos atualmente em 22 arcanos maiores, numerados do 1 ao 21, mais um arcano sem número, e 50 arcanos menores, divididos em 4 naipes, com 10 cartas numeradas de 1 a 10 e mais 16 arcanos da corte. Mas houve alturas em que o tarô chegou a ter 37, 50 ou mesmo 97 cartas ou arcanos. E apenas por volta de 1690 o tarô obteve a formação definitiva de 78 arcanos, tal como conhecemos hoje, com a numeração e denominação específicos. Como se chegou a esta estrutura? Ainda não existe o consenso ou sequer registros. A própria palavra tarô apenas surgiu pelo ano de 1580, em França. Não se sabe a origem, a etimologia da palavra tarô. É tida como a estrada da vida, mas trata-se apenas de um termo genérico. E a própria palavra arcano era conhecida por trunfo, até mais ou menos 1850 e 1900. E a própria palavra arcano significa mistério. Apenas a partir do século XIX é que se começou a ser estudado pelos grandes ocultistas, quer o seu lado simbólico, quer o seu lado oracular. Em relação às suas funções, o tarô tem várias utilizações, quer como meditação, como autoconhecimento, orientação e, obviamente, pela vertente pelo que é mais conhecido, pela função oracular. E porquê que estas três áreas fazem sentido juntas? Estas três áreas fazem um ciclo de ações em que começa o seu ciclo
ou pelo menos assim deveria ser, na espiritualidade e acabar na mesma espiritualidade. Dando novamente um breve resumo sobre o que é a espiritualidade, tarô ou magia. Então, espiritualidade é o aprofundamento espiritual, que é o nosso maior triunfo, porque é ele quem diz para cada pessoa o que deve ou não fazer ou seguir. Já o tarô tenta perceber qual o estado de vida da pessoa numa determinada área da sua vida. E a magia é a alteração da probabilidade, se for conveniente, desse estado. Vou dar um exemplo prático desta aplicação. Alguém, num momento de enorme angústia na sua vida, quer, numa área particular da sua vida, seja na sua generalidade, existe uma enorme angústia, dor. E então, em consulta ao tarô, é-lhe dado a conhecer que nos próximos tempos tudo ficará inalterado. Ou seja, o sofrimento e o desespero mantêm-se na sua vida. Não existe deslumbramento do fim da dor. Fazendo uso da magia, tem a opção de realizar um simples ritual de abertura de caminhos. Por exemplo. Ou seja, fazer com que respire, veja uma luz na escuridão, em que volte a ter esperança. E aqui entra então novamente a espiritualidade. Como foi referido, sendo o nosso aprofundamento espiritual o nosso maior triunfo, porque é ele quem nos diz, a cada pessoa, o que deve ou não fazer ou seguir. Assim sendo, ele decide o que fazer. E aqui tem o livre-arbítrio. E deixar o ser humano, como disse no início deste episódio, tomar as suas decisões livremente, sem imposições, aprisionamento de mentes ou dogmas. Espero que tenha gostado do Tarô e Magia Pod de hoje. O Tarô e Magia pode não ser de todo a mesma coisa sem ti. Mal posso esperar para estarmos juntos já no próximo domingo para mais um episódio do Tarô e Magia Pod. E já sabes, podes-me sempre enviar sugestões ou dicas do que gostarias de ouvir aqui no Tarô e Magia Pod para o e-mail aluzdoeremita@gmail.com. Fica bem. Um abraço.